Gênesis 38 é o único texto bíblico que fala explicitamente sobre controle de natalidade. Um texto que foi interpretado de forma unânime por 19 séculos, mas após a influência da teologia liberal, da eugenia e do feminismo, ele foi reinterpretado e sorrateiramente tomou as mentes dos pastores mais piedosos e conservadores do nosso tempo. Uma interpretação bíblica que há menos de 100 anos era sustentada apenas por teólogos liberais. Hoje, tristemente, se tornou a regra no meio cristão. Eu sou Susana Marques, enfermeira, mãe de 5 filhos e autora do livro Fertilidade sob Ataque. Hoje vamos contar a história de Onã e qual a relação disso com a mentalidade contraceptiva dos nossos tempos. Judá, um dos filhos de Jacó, teve 3 filhos. O mais velho, chamado casou-se com Tamar, mas Deus o matou, pois era mau. O segundo filho, Onã, deveria se casar com Tamar para gerar um filho em nome do irmão falecido. Onã aceitou a união, mas sempre que tinha relação com Tamar, ele impedia a gravidez, derramando o sêmen fora. Onã foi morto por Deus. Sim, morto. Não porque cometeu adultério, nem por idolatria ou assassinato, mas por praticar o coito interrompido. E essa é a verdade que muitos pastores desconhecem. Nos nossos dias, o coito interrompido é apresentado como algo natural, um método antigo de controle da natalidade, algo entre o casal, uma escolha neutra, mas a palavra de Deus diz o oposto. O que Onã fazia era mal, e o que é mais grave, a maioria dos cristãos de hoje nem sabe mais o que foi o pecado de Onã, e quando sabe, trata como um detalhe irrelevante. Mas os homens de Deus do passado não trataram assim. Martinho Lutero disse que Onã foi um canalha malicioso e chamou seu pecado de mais vergonhoso que o adultério e o incesto. Calvino escreveu que derramar o sêmen fora da relação fecunda é duplamente horrível, pois mata o filho antes mesmo de nascer e tenta, tanto quanto possível, extinguir a raça humana. Essas não são interpretações isoladas. São as palavras dos maiores teólogos da história da Igreja, pais da Igreja, reformadores, puritanos, todos unânimes em afirmar que o coito interrompido é pecado grave. E por que eles diziam isso? Porque sabiam que o ato sexual diante de Deus não existe apenas para prazer ou intimidade, mas principalmente para cumprir um propósito criacional, gerar a vida. Desconectar isso intencionalmente, usando o corpo da esposa, mas evitando o fruto da união, é violar o projeto de Deus para o sexo. No meu livro Fertilidade sob Ataque, eu mostro como essa visão foi completamente distorcida no século XX. No livro eu falo isso detalhadamente. Aliás, o meu livro é o único em língua portuguesa que traz à tona esse assunto outrora esquecido. A partir de uma onda no século XX que envolveu ideologias eugenistas, malthusianas e feministas e principalmente encampada pela teologia liberal, a mentalidade contraceptiva se infiltrou até dentro das igrejas e o que antes era tido como crime diante de Deus passou a ser celebrado como liberdade conjugal. Nós precisamos chamar as coisas pelos nomes certos. O coito interrompido não é apenas uma escolha íntima, é um pecado contra a vida, contra a ordem criada. E se você nunca ouviu isso na sua igreja, não se engane. Deus não mudou. A Bíblia não mudou. Quem mudou foi o homem. E hoje nós não vamos ter medo. Vamos expor esse pecado à luz da palavra e da história da igreja. E com a graça de Deus, chamar homens e mulheres à verdade e ao arrependimento. O pecado de Onã está em Gênesis 38 e é um dos textos mais objetivos e ignorados das Escrituras sobre a contracepção. No século XX, vindo por parte dos teólogos liberais, surgiu uma interpretação dizendo que o problema ali não era a contracepção
contracepção em si, mas era apenas a desobediência à lei do levirato estabelecida posteriormente em Deuteronômio 25, ou seja, a obrigação de gerar descendentes para o irmão morto. Mas essa interpretação não se sustenta biblicamente, nem teologicamente, nem historicamente, pois a pena para o descumprimento da lei do levirato era a vergonha pública, não era a pena de morte. Veja o texto em Deuteronômio 25, 8 a 10. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo, o homem que se recusou de gerar descendência para o irmão, e falar-lhe, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome da sua casa se chamará em Israel, a casa do descalçado. Vejam, aqui é muito claro. A punição para o descumprimento do levirato era a humilhação pública, como eu disse. No caso de Onã, a condenação de Deus não veio pela quebra da lei do levirato, veio pela prática em si. Uma pausa no vídeo agora para deixar um recadinho para você. Quase 80% das pessoas que assistem o vídeo aqui no meu canal não são inscritas. Então eu quero te pedir, se você acompanha o conteúdo, se inscreva no meu canal para que possa chegar mais pessoas e abençoar mais vidas. E como o texto deixa claro, não foi um deslize ocasional, era algo que Onã fazia repetidamente, deliberadamente. Ele queria o prazer do sexo, mas rejeitava a responsabilidade dos filhos, como muitos casais têm feito hoje. Querem o prazer do sexo, mas não querem a responsabilidade que o sexo exige. E, estranhamente, isso não é denunciado pelos pastores de hoje. Ao contrário, na maioria das vezes é incentivado. Onã usava o corpo de Tamar, mas frustrava com egoísmo o desígnio de Deus. E qual foi a reação de Deus? Deus o matou. Mas mesmo diante dessa clareza, muitos cristãos, até mesmo grandes e renomados teólogos reformados modernos, tentam relativizar esse texto. Dizem, mas ele foi morto por apenas não ter cumprido o levirato. Já vimos que isso não se sustenta biblicamente. Ou, foi uma situação específica, não serve como doutrina. Ora, mas todos, sim, todos os teólogos antes do século XX não pensavam assim. Martinho Lutero foi direto. Esse é um pecado muito vergonhoso, mais atroz que o incesto e o adultério. Chamamos isso de impureza. Sim, pecado sodomita. João Calvino foi ainda mais detalhado. Evitar deliberadamente a relação sexual fecunda é duplamente horrível. É matar o filho antes mesmo de nascer. É tentar destruir uma parte da raça humana. Quando uma mulher expulsa a semente do útero por meios médicos, isso é corretamente visto como crime. Onã foi culpado de um crime semelhante. William Gage, puritano do século XVI, um dos que liderou a redação da Confissão de Fé de Westminster, disse: o ato de onanismo é um defeito e pecado contra o dever de devida benevolência, isto é, relações conjugais. Deste dever, sendo um dos principais fins dele aumentar o mundo com uma ninhada legítima. Negar que esse dever seja justamente exigido é negar uma dívida devida e dar grande vantagem a Satanás. A punição infligida a Onã mostra quão grande é esse erro. É ainda mais hediondo quando o ódio, a obstinação, o medo de ter muitos filhos ou quaisquer outros aspectos semelhantes são a causa disso. Além disso, todas as grandes confissões de fé reformadas, como a de Westminster e a Batista de 1689, definem que o sexo tem dois propósitos: a união mútua do casal e também a geração de uma semente santa, que são os filhos da aliança. Isso é muito importante, meus irmãos. Nenhum teólogo sério, absolutamente nenhum, antes do século XX, tentou suavizar esse texto.
Vou enfatizar isso durante o vídeo todo e eu posso provar essa afirmação. Todos reconheciam que o ato de separar o prazer da procriação era uma perversão moral. O problema de Onã foi usar a sexualidade de forma estéril por escolha, e Deus não considerou isso algo leve. Hoje, chamo isso de planejamento familiar, mas a Bíblia chamou de maldade digna de morte. A pergunta que precisamos fazer é: o que mudou? Foi Deus? Foi a Bíblia? Ou fomos nós que mudamos? Se você acha que a condenação ao coito interrompido é uma invenção recente de gente exagerada, deixa eu te mostrar um fato inegável. Durante quase 2000 anos, os cristãos foram unânimes em condenar essa prática como vil e imoral. Os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, os editores das confissões de fé protestantes, todos viam no controle de natalidade um pecado contra a natureza, contra o propósito divino do sexo e contra a vida humana. Vamos começar por Agostinho no século IV. Ele escreveu: a relação sexual, mesmo no casamento, quando feita deliberadamente para impedir a procriação, é um pecado contra a natureza, tão grave quanto os pecados de Sodoma. Jerônimo, no mesmo período, dizia: o ato de Onã é digno de morte porque, embora parecesse cumprir seu dever de cunhado, buscava apenas o prazer, negando a geração da vida. Crisóstomo chamou esse tipo de ato de assassinato deliberado antes do nascimento. E sabe o que é mais impressionante? É que ninguém, absolutamente ninguém, tentou defender o ato de Onã ou considerá-lo aceitável em certas circunstâncias, até o século XX. E quando chegamos aos reformadores, a linguagem não suaviza, mas se torna ainda mais dura. Já citei antes Lutero e Calvino, mas vou citar outros. Os catecismos puritanos também foram claros. O catecismo maior, na explicação do sexto mandamento, não matarás, incluía tudo aquilo que frustra intencionalmente a propagação da vida humana deve ser evitado. Ou seja, era doutrina. A contracepção, e especialmente o coito interrompido, era vista como um assassinato moral, uma perversão sexual e um desprezo pelo propósito criacional do ato conjugal. E o que tudo isso mostra? Que a igreja contemporânea, no que diz respeito à contracepção, se afastou demais do padrão bíblico e histórico. Mas tem mais. As anotações de Westminster comentam explicitamente o pecado de Onã em Gênesis 38:9. Essas anotações foram elaboradas por teólogos puritanos ingleses, incluindo membros da Assembleia de Westminster, e publicadas em 1657, como parte de um comentário sobre toda a Bíblia. Nas anotações de Westminster, o ato de Onã é descrito da seguinte forma: a lascívia deste ato consistia em luxúria, inveja e assassinato. O primeiro, luxúria, aparece no fato de que ele agiu precipitadamente, sem esperar o momento apropriado. O segundo, inveja, é evidente pelo texto, pois ele invejava a honra de seu irmão morto e, portanto, não queria ser pai de uma criança que seria considerada como de seu irmão e não sua. O terceiro, assassinato, pois há uma virtude vital seminal: perece se o sêmen é derramado. E ao fazer isso, para impedir a geração de uma criança viva, é o primeiro grau de assassinato que pode ser cometido. Além disso, as anotações do Sínodo de Dort são as notas explicativas que acompanham a tradução da Bíblia conhecida como Staten Vertalen, encomendada pelo Sínodo de Dort em 1618 e 1619 e publicada em 1637. Essa tradução foi a primeira a ser feita diretamente dos textos originais em hebraico, aramaico e grego para o holandês. A citação a seguir aparece nas anotações sobre Gênesis 38:9 e diz: o hebraico expressa tanto a ação quanto o motivo. Ele corrompia, arruinava, fazia estrago. Isto é,
ele fazia de certo modo como se estivesse arrancando o fruto do ventre da mãe e o destruído. Ou seja, os teólogos reformados da época consideravam o ato de Onã, evitar a concepção intencionalmente de uma criança, como uma violação do sexto mandamento, comparável ao assassinato. Até Charles Spurgeon, um batista calvinista, escreveu: as anotações de Hack chegam até nós como fruto do famoso Sínodo de Dort e as anotações de Westminster como produto de uma assembleia ainda mais venerável. Meus irmãos, eu apelo à consciência de vocês. Estamos aqui falando do Sínodo de Dort, um dos principais sínodos da teologia reformada, aqueles que definiram a tulipe. Você acha que acabou? Acabou não. Tem mais. Francisco Júnior, editor da Confissão Belga, referiu-se ao ato de Onã como a mais feia impudência que nem sequer é facilmente nomeada entre os pagãos. Júnior então cita duas passagens do pai da igreja primitiva, Epifânio de Salamina. Mas, embora copulem, proíbem a procriação, sua busca ávida pela sedução é para diversão, não para procriação, já que o diabo zomba de pessoas como essas e zomba da criatura criada por Deus. A pergunta continua ecoando: se todos os homens de Deus do passado condenaram isso e Deus deixou claro em Gênesis 38 o que pensa sobre o assunto, quem somos nós, meus queridos irmãos, para achar que sabemos mais que eles ou que podemos fazer diferente? Durante 19 séculos, a visão cristã sobre o sexo era clara. Deus criou o ato conjugal para unir e gerar. Separar essas duas coisas de propósito, manter o prazer e frustrar a vida, era considerado pecado. E o coito interrompido era o símbolo maior dessa distorção. Mas aí chegou o século XX e algo mudou. Não foi a Bíblia, foi a cultura. E surpreendentemente, a igreja acompanhou. A primeira grande mudança veio com o surgimento do movimento neomalthusiano e da eugenia. A ideia era simples e perversa: diminuir o número de pobres e indesejáveis no mundo. Mas para isso, eles precisavam mudar a forma como as pessoas pensavam sobre filhos. Filhos deixaram de ser vistos como bênção e passaram a ser vistos como problema social, obstáculo financeiro, excesso humano. É nesse contexto que Margaret Sanger aparece, fundadora da maior clínica de aborto do mundo. Eu publiquei um vídeo bem completo sobre ela aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Uma mulher declaradamente feminista, anticristã e eugenista. Ela via o coito interrompido e outros métodos contraceptivos como ferramentas de libertação sexual, controle populacional e purificação da sociedade. E foi assim, pouco a pouco, a cultura da contracepção foi plantada com aparência de liberdade, mais raízes em ideologias anticristãs. Um fato: nas ideias iniciais de inserção da contracepção no meio cristão, não havia nenhum sequer teólogo cristão envolvido. Todos eram ateus, ocultistas e eugenistas. Você acha que foi coincidência? Enquanto os puritanos diziam: um puritano não pode manter sua fé se praticar coito interrompido, os novos especialistas diziam: evitar filhos é sinal de responsabilidade. E o mais chocante? A igreja aceitou. A mesma igreja que chamava o coito interrompido de assassinato moral começou a chamar de método natural. Tristemente, em 1930, surgiu o primeiro documento oficial de uma igreja cristã defendendo o controle de natalidade. Em 1930,
Na Conferência de Lambert, a Igreja Anglicana aprovou o planejamento familiar, o uso de métodos contraceptivos por casais cristãos. Só um parêntese, também foi a Igreja Anglicana uma das primeiras a aprovar casamento entre pessoas do mesmo sexo e ordenação pastoral de mulheres e ordenação pastoral de LGBTs. Grandes expoentes liberais estavam envolvidos e também há evidências diretas da influência de Margaret Sanger na Conferência de Lambert. Essas evidências detalhadas estão no meu livro. Não dá tempo de colocar aqui. Lá no meu livro são mais de 100 páginas dedicadas somente a isso. Sim, a mesma igreja que de fato via filhos como bênção passou a ver como peso, impedimento, obstáculo para o ministério, estabilidade e crescimento pessoal. E assim, o coito interrompido e também os métodos contraceptivos que surgiram viraram um detalhe, uma questão de casal. Até mesmo os ímpios perceberam naquela época o caos que seguiria com a aprovação de Lambert. O jornal secular Washington Post, em 22 de março de 1931, comentou: o relatório da comissão, se levado a efeito, soaria o sinal de morte do casamento como instituição sagrada, ao estabelecer práticas degradantes que encorajariam a imoralidade indiscriminada. A sugestão de que o uso de contraceptivos legalizados seria cuidadoso e contido é absurda. As críticas vieram com razão até dos católicos romanos. De maneira incisiva, o jornal católico Cromwell criticou as declarações oficiais protestantes a favor do controle de natalidade, como a liquidação do protestantismo histórico por seus próprios curadores, a falência voluntária da reforma. Apesar dessa declaração, ainda assim, o jornal entendia que a autorização ao controle de natalidade veio do lado teologicamente liberal do campo protestante e que muitos protestantes históricos ainda eram contra o controle de natalidade. No entanto, como os editores continuaram de forma presciente, é provável que a luta da ortodoxia será inútil, que na melhor das hipóteses, eles só conseguirão manter uma ação de retaguarda, falhando à medida que recuam para cavar para a última batalha. Os editores concluíram prevendo que a contracepção legalizada seria um grande passo na estrada em direção a clínicas para aborto e esterilização compulsória daqueles declarados impróprios por eugenistas fanáticos e a destruição final da liberdade humana nas mãos de um Estado pagão absoluto. De fato, o jornal acertou. Foi exatamente esse caminho que a sociedade ocidental seguiu. Mas deixa eu te lembrar, uma cultura que odeia filhos não pode interpretar corretamente a sexualidade. E uma igreja que copia o mundo vai acabar chamando de prudência o que Deus chamou de maldade. Se você parar para observar com atenção, vai perceber que a contracepção revela muito mais do que uma simples escolha de casal. É, na verdade, um espelho fiel do coração moderno, um coração que quer manter o controle mesmo quando acredita estar entregue a Deus. Engraçado, pessoalmente para mim, é chocante ver pastores reformados e calvinistas defendendo o controle de natalidade e vasectomia. É absurdo alguém se dizer defensor da soberania de Deus, dos 5 pontos do calvinismo, e ainda assim ser favorável à contracepção. É como se eles dissessem assim: Deus seja soberano sobre tudo, menos sobre a quantidade de filhos que eu terei. Nesse caso, eu serei soberano. O ato em si, buscar o prazer do sexo, mas evitar a possibilidade da vida, é egoísmo puro. É usar o corpo do outro para satisfação própria, enquanto se rejeita o dom mais precioso que Deus concede através da união sexual, uma nova vida. E isso, meu irmão, minha irmã, não é neutro. Isso molda a alma. Isso
define um estilo de espiritualidade. Casais que se acostumam a evitar filhos com base no medo, na conveniência ou na lógica da produtividade acabam desenvolvendo uma teologia seletiva. Eles confiam em Deus até certo ponto, desde que Deus não peça demais. Soberania de Deus só até onde eu deixo. Eles dizem que estão abertos à vontade do Senhor, mas impõem condições bem claras. Filho, agora não. Estou cansado. Estou ajustando a vida. Não é o momento. O que isso revela? Rebeldia de coração, uma fé condicional, uma obediência que se aplica apenas onde o custo é confortável. Nas atas do encontro geral da Igreja Presbiteriana Reformada, em 1888, a contracepção é listada. Nós acreditamos que a impureza, em todas as suas formas poluentes e degradantes, está aumentando. Nós tememos que muitos que são membros da igreja utilizam meios de prevenção da prole, usando o leito matrimonial para satisfazer suas luxúrias, destruindo suas próprias vidas e trazendo sobre si mesmos a ira de um Deus santo. O que antes era chamado de rebelião contra a vida, hoje é vendido como responsabilidade. Mas o coração é o mesmo. Prazer sem propósito, sexo sem submissão, intimidade sem missão, controle de natalidade é, em sua essência, idolatria do controle. É quando o casal declara com o corpo que Deus não pode tocar naquela área, que a fertilidade é minha, o corpo é meu, a decisão é nossa. E o Criador da vida? Esse que assista de fora. Mas o que a Bíblia diz? Vocês não são de si mesmos. Foram comprados por alto preço. Glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo. Ou seja, meu corpo não é meu, minha esposa não é só minha, meu útero, meu sêmen, meu ciclo, meus planos, tudo é dele e ele tem o direito de governar, inclusive sobre o nosso leito conjugal. O coito interrompido, portanto, não é só uma técnica, é um gesto espiritual, é uma declaração feita em silêncio, dizendo: Senhor, eu te entrego minha alma, mas não te entrego meu ventre. Senhor, reina na minha vida, menos aqui, entre quatro paredes. E o mais trágico é ver isso se tornando comum entre cristãos. Sinceros, piedosos, pais amorosos, pastores respeitados. Gente que canta Toma o meu ser aos domingos, mas vive travando guerra contra a chance. Não. Gente que canta Toma o meu ser aos domingos, mas vive travando guerra contra qualquer chance de Deus dar mais um filho. E no final, o que acontece? Esses mesmos casais começam a racionalizar. Dizem que estão cansados, dizem que estão cuidando bem dos que já têm, dizem que oraram e sentiram paz, mas o que muitas vezes está por trás de tudo isso não é paz, é medo, não é fé, é controle, não é mordomia, é rebelião educada. Filhos não são erro de cálculo, não são consequência inconveniente, são parte do plano de Deus para a sua santificação. É o resultado do casamento. Se um casal está pronto para casar, também deve estar pronto para receber os filhos que Deus enviar. Sempre foi assim na história da igreja. Porque agora seria diferente, sendo que nossas vidas são muito mais confortáveis do que o dos nossos antepassados, que não tinham luz elétrica, água encanada, fraldas descartáveis ou máquina de lavar. Uma árvore boa dá frutos bons. Mas e quando os frutos são escassos, apodrecidos ou nem chegam a nascer? Esse é o retrato de muitas famílias cristãs hoje. Casais férteis, saudáveis, amando a Deus, mas espiritualmente
estéreis. A aceitação generalizada do coito interrompido e de outros métodos contraceptivos transformou silenciosamente a mentalidade das igrejas. Filhos deixaram de ser bênção, passaram a ser espaçados, planejados, calculados. O que era dado por Deus passou a ser gerenciado como planilha. E a lógica do mundo entrou pela porta da frente das casas cristãs, sem oposição alguma. O resultado? Famílias menores, mais centradas em si mesmos. O casal quer viver a vida, viajar, estudar, construir carreira, curtir os filhos que já tem. Nada disso é pecado em si, mas quando essas coisas são usadas como justificativa para impedir vidas que Deus poderia gerar, a prioridade está invertida. 2. Igrejas envelhecendo. Sem filhos, não há discipulado geracional, não há continuidade. Muitas igrejas estão morrendo por dentro, não por falta de doutrina, mas por falta de berçário. Igrejas cheias de idosos e poucas crianças. 3. Desconfiança da providência de Deus. O casal diz que confia em Deus, mas não confia que Ele sabe quantos filhos eles devem ter. O casal diz que vive pela fé, mas faz de tudo para evitar qualquer interrupção. 4. Culpa silenciosa. Há mulheres que se arrependem tarde demais, que rejeitaram filhos nos anos férteis e agora choram por não poder mais gerá-los. Ou casais que tomaram decisões irreversíveis, como laqueadura ou vasectomia, e depois descobriram que Deus tinha mais para lhes confiar. 5. Infertilidade espiritual. A Bíblia compara filhos a flechas. Casais que recusam essas flechas deixam de lançar uma geração inteira de servos, deixam de enviar luz ao mundo e no lugar da alegria vem a frustração, porque quem diz não à bênção de Deus colhe o vazio. Esse é o fruto do pecado de Onã, uma igreja mais controlada e menos viva, famílias mais confortáveis e menos dependentes de Deus, gente que canta sobre milagres, mas não quer correr o risco de viver um no ventre. E quando a igreja perde o amor pela vida, ela perde sua autoridade profética. Como pode um povo que evita filhos confrontar uma cultura que mata bebês no útero? Como pode uma igreja que acha filhos incômodos pregar que toda vida é sagrada? A aceitação da contracepção não foi apenas um ajuste de prática, foi uma mudança de mentalidade. E até que isso seja confrontado, a esterilidade espiritual só vai crescer. Chegamos ao ponto em que não dá mais para ignorar. Contracepção não é uma decisão neutra, não é uma escolha espiritualizada entre marido e mulher. É pecado e, como todo pecado, ele exige arrependimento. Não basta dizer, mas todo mundo faz, mas eu orei e senti paz, mas foi o combinado com meu cônjuge. Se a sua prática nega o que Deus afirma, se ela impede o que Deus abençoa, se ela separa o que Deus uniu, prazer e vida, então você precisa parar e se humilhar diante do Senhor. Arrependa-se, volte ao Senhor, confesse que por trás de muitos dos seus argumentos havia apenas falta de fé, fé de que Deus sustenta, fé de que Ele não erra, fé de que Ele pode te usar com filhos, não apesar deles. E se você se arrepender de coração, Ele perdoa. Nosso Deus é cheio de misericórdia. E mais, Ele restaura, mesmo quem fez laqueadura, mesmo quem fez vasectomia, mesmo quem rejeitou filhos por anos. O arrependimento real não é só chorar, é mudar de mente, é mudar de prática, é começar a falar da vida como Deus fala, com reverência, com alegria, com fé. Chega de repetir o discurso do mundo. Chega de dizer que filho atrapalha. Chega de tratar a fertilidade como doença. Deus quer um povo frutífero, como era antes do século XX. Deus quer mulheres que se alegrem em gerar, homens que não vejam a paternidade como um peso, casais que façam do lar um altar
onde o sexo é santo, a vida é bem-vinda e o controle é dele, não nosso. O tempo de brincar com esse assunto acabou. Hoje, Deus te chama a decidir. Você vai continuar interrompendo o que Ele quer dar ou vai se abrir para viver uma história maior do que o seu conforto? O mundo tem muitas formas de tentar te convencer que filhos são peso. O feminismo diz que eles atrapalham sua liberdade. A cultura do sucesso diz que eles atrasam sua carreira. O secularismo diz que eles esgotam seus recursos. Até dentro das igrejas você escuta: cuidado para não ter demais, seja responsável. Hoje em dia não dá para ter muitos, mas Deus nunca disse isso. Deus disse: frutificai e multiplicai-vos. Os filhos são herança do Senhor, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado um homem que enche deles a sua aljava. A mensagem de Deus é clara. Ele ama a vida, ele abençoa a fecundidade, ele honra o ventre que se abre. E se você é cristão, sua vida precisa refletir isso. A sua cama conjugal não é um lugar neutro, é um altar. O que você faz ali precisa glorificar a Deus. A sua fertilidade não é um cômodo a ser gerenciado, é uma dádiva a ser confiada. A sua decisão de ter ou de não ter filhos é teologia encarnada, é a mais pura teologia. Se você rejeita filhos porque não quer abrir mão de controle, de conforto, de agenda, então você não está apenas rejeitando crianças, você está rejeitando o discipulado que vem com elas. Está dizendo que seu plano é melhor que o de Deus. Está plantando esterilidade espiritual em solo sagrado. Mas hoje você pode começar a fazer diferente. Você pode voltar à palavra. Você pode se arrepender do pensamento mundano. Você pode pedir a Deus uma fé fértil, uma entrega real, um coração obediente. E se você fizer isso, Ele vai te ouvir. Ele pode restaurar tudo. Ele pode gerar vida até em casais que achavam estar fechados. E mais ainda, Ele pode usar a sua história para confrontar essa geração que odeia filhos e ama o controle. O mundo precisa ver famílias que não vivem pelo medo, casais que não se guiam por estatísticas, homens e mulheres que não interrompem o que Deus quer multiplicar. E hoje Ele está te chamando para abandonar o controle e abraçar a fé que frutifica no corpo, na alma e na história. E muito obrigada por ter ficado até aqui e que Deus te abençoe.